Por fim, eu gostaria de abordar nessa aula essa questão que a gente já tinha discutido no slide anterior, se existe uma epidemia de crack. Com isso em mente, é importante olharmos também a epidemiologia desse uso de substâncias, para sabermos quantas pessoas fazem uso da cocaína e do crack aqui no país. Como comparação, eu resolvi trazer alguns dados dos Estados Unidos, de um estudo de 2020, que são os dados mais recentes que eu tive acesso, em que nós temos um uso de cocaína para a população acima de 15 anos de 2,1%. E do uso de crack na população acima de 15 anos de 0,2%. Aqui no Brasil, essa prevalência, calculada a partir do terceiro levantamento domiciliar nacional de 2015, realizado pela Fiocruz, é de que 3,61% dos brasileiros tiveram contato com a cocaína na vida e que 0,68% dos brasileiros tiveram uso de cocaína nos últimos 12 meses, nos 12 meses anteriores à pesquisa, então lá em 2015. Em relação ao crack, temos os dados de que 1% dos sujeitos da pesquisa comentaram ter tido acesso ao crack alguma vez na vida, e 0,27% fez uso do crack nos últimos 12 meses, nos 12 meses anteriores à pesquisa, digo. Isso é importante para a gente ter em perspectiva quando a gente está falando de drogas ilícitas, que o consumo dessas drogas, apesar de ser sim uma preocupação da saúde pública, ele não é um consumo tão exagerado ou não podemos dizer que é uma epidemia desse uso de drogas aqui nesse país. A gente está falando de que o uso de cocaína e de crack nos últimos 12 meses, nos 12 meses anteriores à pesquisa, e não tem nada que faça a gente acreditar que esses números mudaram muito de 2015 para hoje, ele é de menos de 1% da população. Temos poucos dados sobre o uso problemático dessas substâncias. Esses são dados também de usos gerais. Mesmo o primeiro e o segundo LENAD, que foram investigar também a epidemiologia do uso de drogas aqui no Brasil, eles não fizeram uma diferenciação entre uso problemático e uso recreativo ou uso sem problemas da cocaína e do crack ou das drogas ilícitas. Fizeram mais esse estudo a partir do álcool, E como que a gente trata os usos problemáticos, seja um uso pontual de uma intoxicação aguda, um abuso mais significativo da substância, seja também o uso crônico, que acaba desenvolvendo numa dependência química propriamente dita. No caso da intoxicação aguda, a primeira abordagem é de fazer suporte desse paciente. Então vamos observar os sinais vitais, como está a pressão arterial, como está a frequência cardíaca, avaliar se é o caso de fazer alguma hidratação. Se o paciente apresentar alguma agitação psicomotora, nós podemos optar tanto pelo uso de benzodiazepínicos, como o clonazepam, o diazepam, quanto se essa agitação psicomotora for bastante intensa, ou se tiver alguma contraindicação ao uso de benzodiazepínicos, como, por exemplo, uma intoxicação alcoólica premente, nós podemos optar pelo uso de antipsicóticos atípicos, como a risperidona, a quetiapina e a olanzapina. Nós podemos sempre optar, inicialmente, pela medicação via oral, a não ser que o paciente esteja com uma agitação muito intensa, pondo em risco ele mesmo e outras pessoas, ou se tiver, por exemplo, durante algum quadro psicótico agudo que necessite de medicações injetáveis. Se o paciente tiver sinais de overdose ou apresentar uma dor torácica, a abordagem inicial é de suporte, novamente, então a gente vai monitorizar esse paciente, vamos oxigenar, vamos hidratar se for necessário, e vamos já iniciar o ácido acetil salicílico e benzodiazepínicos. Vamos solicitar o eletrocardiograma e a partir do eletrocardiograma nós vamos tomar as nossas próximas condutas. Se o paciente apresentar no eletrocardiograma sinais de infarto agudo do miocárdio, nós podemos iniciar já a abordagem específica para esse quadro, Se você tiver se você for clínico, você já faz essa abordagem. Se você for psiquiatra, já pode ativar a equipe de clínica para poder dar o suporte necessário para esse quadro. Se o eletrocardiograma vier sem alterações específicas, nós vamos manter a observação desse paciente por 12 horas, fazendo medição das enzimas marcadoras de infarto
E tendo tudo isso sem nenhuma alteração, podemos liberar esse paciente após 12 horas. Mas é importante manter essa observação, pois as alterações podem aparecer até esse período. É importante também, nos quadros de intoxicação por cocaína, a gente evitar beta-bloqueadores. Porque quando a gente usa os beta-bloqueadores, muitos deles não fazem o bloqueio alfa-adrenérgico. Isso pode aumentar o risco de vasoconstrição e, portanto, de desfechos cardiovasculares. Em relação ao tratamento do transtorno por uso de cocaína, a dependência química propriamente dita, nós não temos nenhuma medicação específica aprovada para a fissura da cocaína e do crack. Existem alguns estudos que sugerem o topiramato como uma possível medicação, mas o que temos de indícios mais respaldados pela literatura médica é a substituição da cocaína por outras drogas estimulantes prescritas, como, por exemplo, o metilfenidato e a lisdexanfetamina, que elas podem ajudar a diminuir o consumo, dando efeitos similares, diminuindo a fissura e tendo efeitos sobre a fadiga, muito parecidos com o que a cocaína daria. A gente tem que se atentar, porém, pelo risco de abuso dessas substâncias, porque tanto o metilfenidato quanto a lisdexanfetamina também têm um potencial de causar dependência e às vezes são quadros até mais graves do que da cocaína, dependendo do nível de consumo, do abuso e do efeito rebote que pode dar no dia seguinte. Isso não impede que a gente possa ter tratamentos baseados na redução de danos também do uso da cocaína, né? Então, é importante a gente evitar que esse uso de cocaína traga desfechos mais desfavoráveis. Então, a orientação do uso de cocaína, por exemplo, sem a mistura com álcool, para evitar a formação do coquetileno, o uso de, por exemplo, seringas descartáveis, o uso for injetável, como foi feito na década de 80 e 90, para evitar a disseminação de infecções sexualmente transmissíveis, o uso de tubos de plástico específicos, não usar papéis nem notas de dinheiro para o uso intranasal da cocaína, pois isso pode ter contaminantes, podem ter fungos, podem ter bactérias que podem trazer infecções locais, o uso de água também para hidratação, para evitar complicações relacionadas à desidratação, hipertermia e rabdomiólise, e também relacionadas ao contexto do uso, né? O tratamento do transtorno de uso de substâncias, isso como um todo, isso também vale para o uso da cocaína e do crack, ele é multidisciplinar e integrado, né? Ele vai abordar vários aspectos da vida do indivíduo, não necessariamente só o consumo da droga e o uso dela especificamente, mas também outros transtornos comórbidos, o contexto de vida da pessoa, outros comportamentos de risco, outras questões também subjetivas que a pessoa pode trazer. E é importante que seja multidisciplinar porque o uso de substâncias, o uso problemático de substâncias, é um problema multifatorial e que requer uma abordagem também múltipla. Por fim, eu gostaria de abordar nessa aula essa questão que a gente já tinha discutido no slide anterior, se existe uma epidemia de crack. A gente sabe que essa pauta do uso de drogas, somente do crack, a céu aberto, é uma questão bastante repercutida na mídia e na sociedade brasileira. É uma questão que chama bastante atenção e realmente a visão, né, de pessoas a céu aberto, usando a droga em condições de vulnerabilidade social, às vezes extrema, é algo muito impactante. É bastante importante dizer que qualquer transtorno de uso de substância, ou qualquer uso de substância propriamente dito, ele não se refere apenas à relação da droga, do efeito da droga no cérebro, mas a esses três eixos que a gente está falando aqui, né? Tanto o eixo da droga, que é a psicofarmacologia, o imaginário que a droga tem, como que a gente vai pensar que ela vai fazer efeito. O eixo contexto, que é onde eu estou usando a droga, se essa droga, com quem, em que situação da minha vida. E também o contexto macro, né? Essa droga é proibida, não é proibida. E também o eixo indivíduo. Então quem é essa pessoa, qual é a história dela, é uma criança, é um adolescente, é um adulto, né? Ela tem mais tolerância, menos tolerância à droga. Tudo isso vai mudar com o efeito que a droga vai fazer sobre o indivíduo. Nessa perspectiva, a gente pode pensar que não tem como a gente separar a questão da vulnerabilidade social dessa cena de uso de crack.
A gente sabe que as pessoas que estão em situação de rua, elas costumam passar frio, passar fome, muitas vezes se elas dormem fora de casa, elas têm o risco de sofrer alguma violência, terem seus pertences roubados. Muitas vezes o crack ele acaba entrando nesse contexto como algo para compensar essa situação, porque ele acaba tirando a fome, tirando o frio, deixando você acordado a noite toda, né, apesar de ter os seus riscos e os seus prejuízos também. Pensando assim, as políticas públicas associadas ao tratamento dessas questões, elas têm que levar em conta também esse tipo de contexto. Então nós temos visto muitas políticas públicas importantes que vão no sentido de já dar moradia, de já dar alimentação, buscar uma reinserção social a partir de uma proposta de emprego, de um projeto de emprego para essas pessoas, podendo primeiro melhorar a condição de base desses sujeitos, para isso, consequentemente, diminuir o consumo das drogas. É importante também de fortalecer a rede de atenção psicossocial. Nós sabemos que medidas como, por exemplo, o tratamento em loco, né? Então os trabalhos de campo, de redução de danos, ou de agentes de saúde que vão até a cena de uso, assim como na Europa nós temos esses dados sobre as salas de uso assistido, esses tipos de abordagem que ajudam pessoas que não conseguem acessar o serviço a alcançar algum tipo de cuidado. Então é importante nós podemos fortalecer esse tipo de abordagem em que a pessoa vai ser uma porta de entrada para outros serviços como os CAPs, mesmo uma internação voluntária, porque esses serviços eles vão conseguir acessar pessoas que não chegam aos serviços tradicionais. Assim como a gente tem que fazer investimentos importantes nesses serviços de CAPs, de assistência social, porque são eles que vão conseguir reinserir a pessoa na sociedade, seja a partir do seu trabalho já ambulatorial, ou seja posterior a alguma internação que a pessoa